Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma oportunidade, por mais uma noite a qual Ele nos concede, para a execução desse programa Momento Bíblico, que vai ao ar todas as quartas-feiras às 21 horas, ao vivo aqui pela TV Sun News. Sejam todos muito bem-vindos para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Quero mandar a paz do Senhor Jesus para os meus queridos irmãos do ministério ao qual eu faço parte, Assembleia de Deus, Remanescente em Cristo, na Rua Almaravate, 741, São Paulo, capital. Ali presidida pelo nosso querido e amado pastor Ronélio Chale, pastora Luci e os obreiros do Santo Ministério. Deus abençoe a todos, cantores, líderes, obreiros, obradores do Senhor Jesus, que vêm prestigiar essa obra, que veio abençoar este projeto. Deus continue te dando graça, força, visão de reino, visão da obra do Senhor. Pois aqui nós estamos aqui para levar uma palavra, um ensino, um estudo bíblico, uma teologia sistemática para os corações, para as vidas. Que Deus nessa noite possa abençoar a tua casa, a tua vida, e encher das mais e copiosas bênçãos sobre você. E que este evangelho, que essa palavra de salvação venha alcançar as vidas nessa noite. Que tenhamos uma noite de salvação, uma noite de glória, uma noite de maravilhas, de poder e uma noite de sinais e prodígios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer uma pequena oração. Após essa oração, estaremos já adentrando no tema desta noite. Senhor, Rei da Glória, Santo e Poderoso, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Que o Senhor venha abençoar a todos os irmãos que já estão no chat, todos os irmãos que estão abençoando essa obra pelo smartphone, pelos tablets, pelas plataformas digitais, que todos sejam alcançados pela tua bênção e pela tua graça. Amém. Meus amados e queridos, compartilhe essa obra, compartilhe esse programa e incentive as vidas a aprender essa noite de quartas-feiras, aonde que muitas igrejas não têm culto, mas temos um trabalho de obra e de estudo bíblico nesse lugar. Seja muito bem-vindo em Cristo Jesus e que compartilhe, se inscreva no canal da Sun News, se inscreva no meu canal Fábio Vladimir, abençoe cada vez mais em Cristo Jesus. Vamos disseminar a palavra de Deus, vamos fazer com que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reina para todo sempre, seja o primeiro em todas as coisas. Tema dessa noite, os 3 pilares. Vamos entender o que significa isso. Para que serve? Qual é o motivo de estarmos debaixo dos 3 pilares da nossa vida espiritual, da nossa vida natural, secular, para que venhamos ter uma visão não só aprimorada de reino, mas uma execuções de obras sobre nossa vida, sobre a vida da igreja do Senhor, sobre os ministérios, para que entendamos qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. E quando nós entendemos isso, meus queridos irmãos, nós vamos sendo cristãos melhores, cristãos aperfeiçoados, modelados, aprimorados na presença do Rei. Porque é importante, porque quando nós temos uma vida melhor na presença de Deus, é importante que vamos adquirindo com Deus intimidade, é importante que vamos adquirindo com Deus aproximação. Vamos adquirindo com Deus o que? Mais conversação com Ele, uma oratória, a oração, a palavra, a companhia com o Senhor, estarmos debaixo de uma comunhão com o Senhor. E um dos 3 pilares a qual nós encontramos na Bíblia Sagrada, que Deus sempre prezou, é comunicação com seus filhos. E a comunicação direta entre o crente e com Deus é a oração. A oração, não importa como ela está sendo feita, se ela é de sentimento, aquela que sai dentro apenas com um pensamento, ou é ao falar, ou é em clamor em alta voz, tipos de orações. Mas o importante é que ela atinja o mundo espiritual, atinja as mãos e o coração de Deus, uma mentalidade cristã. E quando nós vamos executando isso e vamos se aprimorando diante do Senhor, viemos para a igreja com um coração aberto, com um coração cheio do Espírito Santo. E quando nós estamos com o coração cheio do Espírito Santo, é o momento de estarmos conversando com o Senhor. Não é só lembrar de Deus,
diante das minhas petições. Não é só lembrar de Deus diante daquilo que eu quero, daquilo que eu preciso e daquilo que eu necessito, mas é lembrar de Deus por aquilo que Ele representa para a nossa vida, lembrar de Deus por aquilo que Ele é diante de nós, lembrar-se de Deus por aquilo que Ele faz perante nossa vida. E aí o Senhor é glorificado e nós vamos aderindo cada vez mais uma santidade diante do Senhor para continuar mantendo o nosso nome no livro da vida. E quando nós vamos mantendo o nosso nome no livro da vida, há uma construção, há um alimento espiritual para que todas essas coisas sejam cada vez mais trabalhadas pelo Espírito Santo, que sempre nos convencendo para sermos servos de Deus melhores, servo de Deus cheio do teu Espírito, servo de Deus cheio da tua graça, da tua virtude e das tuas maravilhas. E o nome do Senhor será lembrado nos nossos cultos, o nome do Senhor será cada vez mais lembrado nas orações, lembrado cada vez mais nas petições, lembrado cada vez mais nas mensagens, nas pregações, nos sermões, na doutrina, nos ensinamentos, em todo momento ao qual a palavra de Deus, ela é esmiuçada, a palavra de Deus refinada, a palavra de Deus tocada, trabalhada sobre nossas vidas para expressarmos as grandezas, as maravilhas do Senhor, para expressarmos a salvação plena em Cristo Jesus, estarmos não só de falar, mas o testemunho expresso de estarmos falando para as vidas que somos um povo de Deus, somos um povo lavado, remido e de boas obras. Eu preciso contextualizar isso na nossa vida. Você, toda a igreja, o ministério, precisa contextualizar obras, razões, motivos, situações, momentos, sentimentos, amor ao próximo, amor a Deus sobre todas as coisas, amor à sua palavra, viver a sua palavra, deixar com que a palavra vivencie sobre nós, vivencie sobre o ministério. Um ministério que não vive a palavra de Deus não pode dizer que é de Deus. Um ministério que não vive a doutrina e os ensinamentos do Senhor não pode dizer que é de Jesus, não pode dizer que há santidade do Espírito Santo. Necessário é deixar com que o Espírito do Senhor venha ter a liberdade de trabalhar na nossa vida mediante ao convencimento que Ele nos convenceu, que eu sou pobre, pecador, miserável, mas pela tua bondade e pela tua misericórdia e pelo teu perdão fomos alcançados e pelas suas pisaduras fomos sarados para a glória do Senhor. Maravilhoso é sabermos que a nossa casa de oração, o local que nós congregamos, é o local que está trilhando as pisaduras de Cristo. Maravilhoso é saber que a nossa igreja, ainda que seja pequena, ainda que seja mal vista por uns e por outros, mas é uma igreja que aonde Jesus reina, aonde Jesus está, aonde Jesus opera, aonde Jesus salva, aonde Jesus liberta, aonde Jesus transforma a vida e faz com que o seu nome seja exaltado e transportando todas as coisas para o Pai, aonde o Pai é exaltado sobre a vida dos obreiros, das obreiras, dos louvores, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, o nome do Senhor ser engrandecido. Não é o meu nome, não é a liderança local, não é o pastor local, não é os obreiros local, o que importa é que Jesus seja primeiro sobre todas as coisas. Jesus precisa ser primeiro aí aonde você congrega. Jesus precisa ser aonde eu congrego. Jesus precisa ser o primeiro aonde eu estiver, porque Ele disse, aonde eu estiver o meu servo, eu também estarei lá, e aonde eu estiver, o meu Pai também está, e aonde o Pai está, está o meu Espírito, e a glória do Senhor reina e opera sobre nossas vidas. Importante é saber de uma
grande coisa, irmãos. Louvado e engrandecido é o Senhor dos Exércitos. Que a igreja seja ferramenta do Senhor no presente século, nas dificuldades que muitas das vezes enfrentamos, passamos, mas a igreja do Senhor seja uma grande ferramenta para a glória de Deus, porque as portas do inferno não podem ir contra a igreja do Senhor. As portas do inferno, ainda que tente derrubar, ainda que tente calar, ainda que tente diminuir, desprezar, depreciar a igreja do Senhor, mas ela é vitoriosa, ela é poderosa. Ninguém pode destruir a igreja do Senhor, seja quem for. Sabe por quê? Porque Jesus é o Senhor da igreja. Jesus está na igreja, é Ele que reina, é Ele que faz, é Ele que opera e Ele que orienta sobre todas as coisas. Engrandecido seja o nome de Jesus. E quando nós olhamos para essas coisas e aderimos isso sobre nossa vida, encontramos um dos pilares que faz com que nós sejamos cada vez mais fortalecidos pelo poder que há em Cristo Jesus sobre a nossa vida. Meditamos na palavra de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 18. Observamos que está escrito: e orando todo o tempo, em toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto em toda perseverança e súplica por todos os santo. Primeiro ponto de um pilar para o crente: ser fortalecido, revestido, estar continuamente com o seu nome no livro da vida, é viver a oração, é estar orando em todo o tempo, é estar respirando a oração, é estar em contínua comunicação com o Pai, contínua comunicação com o Filho, e deixando com que o Espírito Santo leve nossas vozes diante do reino, na sala do trono, nos átrios da adoração. E quando nós entendemos isso e deixamos: Pai, ainda que eu tenha poucas forças, ainda que eu tenha poucas continuidade de situações, mas o Senhor, pela súplica e pela vontade, pelo direcionamento do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, para que eu entenda, no mundo que é maligno, no mundo que jaz do inimigo, mas vigiando, perseverando, entendendo qual é a vontade do Pai, que nos chamou, nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou diante das regiões celestiais e nos colocou na tua perfeita e maravilhosa luz. Sabe o que é isso? Comunicação, certeza de que o Pai comunicou com o Filho para fazer a obra de salvação. A Bíblia diz que Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Nós estávamos doentes espiritual, nós estávamos jogados ao lamaçal do pecado, estávamos destruídos, estávamos destituídos da glória do Senhor. Mas engrandecido seja o nome de Jesus, que Ele estendeu a sua mão sobre a nossa vida, assim como a Bíblia diz em Romanos no capítulo 8, quem nos separar do amor de Cristo, 8:35, quem nos separar do amor de Cristo? Paulo dizendo, ensinando aos nossos irmãos da igreja de Roma e dizendo: eu estou convencido que nada, nem a fome, a nudez, a falta de vestir, a falta de dinheiro, a falta de condição, eu estou convencido que nada dessas coisas há de me tirar da presença do Senhor Jesus Cristo. Ainda que venha um outro evangelho, ainda que venha um outro ensinamento, todas essas coisas não podem me destruir, porque eu estou convencido, porque Ele me amou primeiro, Ele lançou sobre si as nossas dores, nossos flagelos, nossos pecados, caiu sobre Ele, e Ele disse: Pai, está consumado, descrevendo e anotando no reino de Deus a tua misericórdia. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Entenda uma coisa, que um dos principais primórdios é a oração. A oração faz a diferença na vida do cristão. O primeiro envolvimento é a oração. E quando há o primeiro envolvimento, começa a ter a certeza e a convicção da oratória. Mateus no capítulo 11, versículo 24, está escrito na palavra de Deus: e por isso vos digo, que tudo que pedides, orando, credes, e recebereis, e tê-lo-eis. Olha aí, Mateus 11, 24, a palavra de Deus está escrito:
E por isso vos digo, olha aí na tua Bíblia, que tudo que pedides. Por que muitas pessoas estão pedindo, mas ainda não recebeu? Por que muitas pessoas estão orando, mas não recebeu? Ainda não teve alguns processos, algumas situações, algumas adversidades, alguns direcionamentos de Deus, pelo tempo, a hora exata de acontecer, ou a forma de como nós estamos falando com o Pai, ou a forma de como nós estamos se comunicando com Deus. Será que está agradando o santo do santo? Será que nós estamos chegando a um ponto de comunicação com Deus que está realmente fazendo com que Ele seja engrandecido? Ou apenas estamos falando com Deus somente pelos nossos propósitos, somente pelos nossos próprios deleites, nosso bel prazer, ou nossa força, nossa razão, e muitas vezes tirando realmente o propósito de Deus sobre a nossa vida? E aí, quando nós estamos tirando o propósito de Deus sobre a nossa vida, nós sim colocamos na frente do Espírito Santo. E quando nós colocamos na frente do Espírito Santo, não tem como eu pedir e receber. Não tem como eu orar e já receber. Não tem como eu orar e ter a certeza da resposta de Deus dizendo: estou neste negócio. Por quê? Eu não estou sabendo me comunicar com o Pai. Não lancei o meu coração diante dele. Eu lancei a minha vida diante dele. A Bíblia diz em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, vamos ver, no capítulo 5, versículo 17, conhecidíssimo pela igreja do Senhor, está escrito: orai sem cessar. Quando nós olhamos para essa palavra, diante desse contexto, e tentando extrair uma exegese em cima desse versículo, primeiro ponto, a qual é o ponto inicial de todas as coisas, é a oração, comunicação, oração para o Pai, oração um pelos outros, oração pelo mundo, pela igreja, pelos ministérios, pelas vidas. Mas a Bíblia diz: orai sem cessar, sem parar, continuamente. Sabe por quê, irmãos? Quando que nós estamos em oração, andamos em espírito. E quando nós andamos em espírito, o inimigo não pode nos derrubar, não pode nos colocar itens e situações para perdermos a comunhão com o Pai, para perdermos a comunhão com a sua palavra, perdermos a comunhão com a sua obra. Então eu preciso alimentar a minha vida espiritual na comunicação com Deus. E quando eu alimento a minha vida espiritual para com Deus, a minha casa é edificada, é na rocha, a minha casa é fortalecida. E quando a casa é fortalecida, vem os ventos, vem as provações. Pode ver, você pode estar bem, você pode achar: eu estou bem com Deus, mas você não está, ainda falta alguma coisa. Você pode dizer: eu estou vivendo muito bem com o Senhor, mas não está, porque o vento vai bater sobre você, e você precisa estar revestido para superar essa situação. Você precisa estar em comunhão com o Pai para superar essa situação. E quando você está em comunhão, em oração, falando com o Pai sobre todo o respeito e sobre todas essas causas, o Senhor está continuamente te ouvindo. Porque a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não está fechado na oração dos teus santos, na casa de oração. Os ouvidos do Senhor está aberto para ouvir a voz da igreja. Seja uma voz, não seja eco de ninguém, não seja eco de de A, de B, de C. Seja você uma voz para com Deus, seja você uma representatividade de Deus sobre as nações, seja uma representatividade de Jesus sobre o presente mundo, para que as pessoas vejam em você o brilho, a ação e a visão, a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Isso acontece quando você está alimentando a oração de Deus sobre você e para com Ele. E quando você vai orando, agora vem o outro alimento. Você está numa conversação
Então você tem um outro alimento, que você se importa pelas pessoas. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 25, a Bíblia nos ajuda a entender. Irmãos, olha só o que Paulo está dizendo, uma coisa muito importante. Ele disse: irmãos, orai por nós. Olha aí, importantíssimo, irmãos. Grandes são as batalhas, grandes são as situações, grandes são as adversidades. A igreja do Senhor passa por provações constantemente. Ela passa por provações para com o mundo, ela passa por provações um para com o outro, ela passa de provações, ministérios e ministérios, ela passa por situações de provações. Existe a provação vinda de Deus, existe a provação pega pelas próprias mãos, e existe a provação vinda do inimigo, nosso adversário. Por isso que a Bíblia nos fala e nos ensina a isso, a entendermos o que? Esteja orando um para os outros sem cessar, e sem cessar orando pelo um para com os outros, porque quando é assim que nós lemos Mateus 11:24, quando perdides, recebereis. Quando perdides, o nome do Senhor estará escrito nessa petição, porque Ele quer glorificar, exaltar a si mesmo sobre as nossas orações, orações inteligentes, orações sábias, não uma oração de qualquer jeito, não uma oração por orar, não aquela oração de apenas bom dia, boa tarde, boa noite e tchau Jesus, mas é uma oração de comunicação, uma oração de diálogo, uma oração de entrar nos átrios do Senhor e sentir a presença dEle, dizendo: estou confirmando essa oração, estou confirmando o nosso diálogo, estou selando o nosso acordo, pacto, estou selando a tua vontade com a minha vontade, estou selando o bel prazer espiritual, para que um para com o outro, sabe, orar pelos irmãos, sabe, jejuar pelos irmãos, sabe, interceder pelos irmãos, sabe, clamar para os irmãos perante o Pai. Isso está faltando no meio do povo, isso está faltando no meio de muitas pessoas que se diz ser cristão, que se diz ser evangélico, mas não ora pelos irmãos, mas não jejua pelos irmãos, não tem vontade de vir para a igreja e abençoar os seus irmãos, não tem vontade de vir para a igreja e deixar Jesus ter a liberdade, o sentimento qual Paulo nos ensina, dizendo que de sorte há entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento de Jesus? Sentimento de amor, sentimento de paz, sentimento de harmonia, sentimento de alegria, sentimento de comunhão, sentimento de adoração, sentimento de aproximação. Estava todo mundo disperso, Ele colocou e ajuntou para um ato, um único sentido, chamado adorar ao Pai, viver para o Pai, estar respirando o bom perfume de Cristo para o Pai, entregar tua vida para o Pai, lançar sobre Ele todas as coisas, em viver sobre Ele todas as coisas, zelar pela obra do Senhor, zelar pelo ministério ao qual Ele constituiu, ao qual Ele edificou. Isso significa orar um pelo outro, pensar no próximo, ter empatia um para com o outro, orando um para com o outro, e o Senhor, Ele vai se alegrando, o Senhor, Ele vai ordenando a bênção. Sabe, muitas das vezes, pessoas da casa de Deus, está orando, mas não recebeu, por um desses motivos, porque não se importa pelo próximo, porque não ama o próximo, porque não está junto na oração para com o próximo. E não tem como Deus abençoar uma pessoa assim, se não se importa com visão de reino, que não se importa com visão ministerial de Jesus, não se importa de agregar cada vez mais, colaborar cada vez mais, para com que a obra cresça, para com que a obra seja melhor, para com que a obra seja esplendorosa diante das nações, e o Senhor ser exaltado
Quando nós pensamos dessa forma, nós somos abençoados espiritualmente, pessoas melhores, somos limpos de coração, somos limpos na alma, somos limpos no espírito, somos limpos de todas as situações, ainda que a herança adâmica, pecaminosa, que está entre nós, dentro de nós, que vive dentro de nós, mas ela está debaixo de um controle. Qual é o controle? A oração. Qual é o controle? Comunhão. Qual é o controle? Petição um para com os outros, e o mal não tem como crescer. E aí, quando nós falamos de crescimento, o segundo pilar faz com que sejamos revestidos, significa palavra de Deus. Quando eu tenho a palavra de Deus, eu sou uma pessoa que pronuncia, você é uma pessoa que pronuncia palavras de Deus, uma pessoa de Deus, um novo viver, uma nova criatura em Cristo, uma nova pessoa mudada, transformada pelo poder do Evangelho. E quando eu estou sendo transformado pelo poder do Evangelho, eu vou para 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, a qual o apóstolo Pedro ensina a igreja, dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada, assim agora, como no dia da eternamente. Amém. Olha só que coisa interessante. Segundo ponto. Primeiro, oração. Segundo, palavra. Louvado seja Deus, para que eu cresça em Cristo. Cristo, graça de Deus. Cristo não é só o favor imerecido, é muito mais do que isso. Ele é a presença do Senhor. Ele é o favor a qual foi lançado para estarmos vivo. Estávamos mortos, estamos vivos. Aí quando eu cresço nessa graça chamada Jesus, porque Ele se fez verbo, se fez carne. João 1 se fez vivo, carne entre nós, entre os homens, mas os homens de dores, os homens incrédulos, os homens que não acreditavam, não compreendiam, estavam nas trevas, mas engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele abriu nossos olhos, abriu nosso coração e entrou sobre nosso coração e ceia com Ele, e nós ceiamos com Ele, e Ele faz morada, e Ele nos alegra, e Ele nos fortalece, e nos abre o leque do entendimento, abre a janela do conhecimento, a janela da graça, a virtude da palavra, para entendermos o seu propósito, a sua missiologia de Deus, a qual enviou Jesus. E quando nós entendemos a missiologia de Deus, estamos vivendo do conhecimento, e quando estamos vivendo a vivência do conhecimento, entendemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. A Ele, como diz o versículo 3:18, a Ele pertence toda a glória, a Ele pertence toda a majestade, a Ele pertence toda a adoração, toda a atenção, todo o desprendimento do mundo, e estar envolvido com Ele. Viemos para a casa de Deus, viemos para a igreja, é necessário que Ele seja o primeiro da nossa atenção em todas as coisas. Na casa do Senhor, Jesus tem que ser o primeiro da nossa atenção, da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa entrega, do nosso envolvimento, da liberdade para Ele operar e executar sobre o nosso meio. Como que eu vou entendendo essas coisas? Através de um crescimento da sua palavra. Entendemos os seus propósitos, entendemos a vocação do Pai, a vocação do Filho e a vocação do Espírito. Quando nós entendemos as três vocações divinas sobre a nossa vida em todos os aspectos, em todo o nosso modo de viver, nós vivemos sempre debaixo da alegria do Senhor. Aí a gente pode realmente dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. Por que a nossa força? Porque Ele produz sobre mim a sua força, porque eu produzo para Ele a alegria. Entendendo uma coisa interessante, uma troca, eu
produzo para Deus alegria, e Ele produz através dessa alegria em minha, a nossa vida, a força de Deus. Coisa boa e maravilhosa é viver todo dia a força de Deus. Por isso que o salmista diz em Salmo 3, versículo 5: eu deitei, dormi, acordei, me despertei e levantei, porque o Senhor me sustentou. Que coisa boa e maravilhosa essa visão, esse entendimento, essa noção espiritual de saber, ao primeiro ponto, de dar um passo para o chão, sentir o ar para respirar, abrir os olhos e entender que o mundo é mundo, e entender que estou vendo isso, e entendendo essas coisas, porque o Senhor me sustentou. Engrandecido seja aquele que tem o poder, domínio sobre todas as coisas. Em falando em palavra de Deus, nos faz com que sentimos essa alegria, e quando nós estamos debaixo desta grande alegria, Salmo número 1, versículo 2, está escrito: antes tenho prazer na lei do Senhor, porque medita de dia e de noite. Entendemos uma coisa importantíssima: a lei de Deus, a palavra, os mandamentos do Pai, os mandamentos do Filho, na sua continuidade. Os dois mandamentos de Jesus não veio para abrogar, derrubar, isentar os 10 mandamentos. Ele resumiu numa continuidade, porque quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou mentir, eu não vou errar, eu não vou fazer o mal, eu não vou pensar coisas ruins, eu não vou ter coisas ruins para com o próximo, porque eu amo a Deus, porque eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Porque quando eu desejo um mal sobre o meu próximo, eu estou desejando para mim mesmo, porque a palavra, ela é direta: quando eu amo a mim mesmo, eu amo o meu próximo. Quando eu amo o meu próximo, eu amo a mim mesmo. Agora, quando eu tenho desamor para com o meu próximo, eu estou tendo um desamor para com mim mesmo. Então, como que eu posso entregar para Deus um perfeito e agradável louvor, um perfeito e agradável culto de adoração, assim como a Bíblia nos ensina em Romanos, no capítulo 12, que o mundo seja transformado pela nossa mente, pela renovação do Espírito, mas que eu entregue para Deus um perfeito corpo santo e agradável ao Pai, para que isso significa o meu culto racional diante de Deus. Culto racional, culto inteligente, um culto sábio, um culto transmitido, levado, direcionado de dentro para fora, de dentro para fora. Quando é um culto racional, a igreja, ela é um culto de dentro para fora, ou seja, aquele que está levando e conduzindo este culto de dentro para fora, pessoas. E quando as pessoas que está recebendo, ofertando um culto sábio, está louvando e levando para toda a igreja. E aí significa que toda a igreja está no envolvimento de um culto racional. E o nome do Senhor é engrandecido, porque a inteligência do Espírito, a sabedoria do alto está no envolvimento das pessoas. Não precisamos, não se importamos e não devemos estar na presença de Deus apenas pelos nossos próprios interesses ou pela minha vontade, mas eu preciso estar na presença de Deus, me desprendendo dessas coisas e lançando sobre Ele a adoração, porque a Bíblia diz, Ele está à procura, João 4, está à procura dos verdadeiros adoradores que veio adorar o Pai em espírito e em verdade. Os olhos do Senhor, que é como chama de fogo, está procurando aí na tua rua, aí na igreja que você está, ou na igreja que você estará amanhã nos cultos, e Ele estará com os olhos de chama de fogo, percorrendo sobre o bairro, sobre a vizinhança, sobre todos os ministérios, e procurando um só, ainda que tenha um só adorador, adoradora, e se tiver um só, diante de uma casa, Ele fará presença, Ele fará glória, Ele fará maravilhas, porque Ele encontrou uma adoração verdadeira, sincera, genuína,
vinda do coração de uma mente sábia, de uma mente que aprendeu da lei, de uma mente que entendeu, porque medita, está cada vez mais se alimentando da palavra, estudando a palavra, querendo aprender mais de Deus, querendo entender mais as suas palavras, seus propósitos e os seus desígnios, querendo entender, ainda que nós não diretamente entenda, mas Ele revela todas as coisas, Ele explica todas as coisas, Ele mostra todas as coisas. E quando nós estamos nesse caminho, meditando nessa situação, nós vamos se deparar aquilo que o apóstolo Timóteo, Paulo falou para o apóstolo evangelista Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 9. Olha só que coisa tremenda e gloriosa. A palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação. Olha aí, irmão, que coisa maravilhosa. Toda a palavra de Deus é fiel, ela é fiel em todas as situações. Ainda que seja uma palavra que muitas das vezes não queremos, ou às vezes não aceitamos, mas ela é fiel porque ela sabe descrever o que é de melhor para conosco. Ela entende o que é melhor para conosco. Muitas das vezes a Bíblia nos ensina a entender que o coração do homem é enganoso. O coração do homem, a mente humana, muitas das vezes, maquina, projeta, planeja, mas está sujeito ao erro, sujeito à frustração, sujeito à decepção. Mas a palavra de Deus, ela é digna. A palavra de Deus, ela faz com que eu entenda e preciso aceitá-la. E quando eu aceito a palavra de Deus, eu aceito o próprio Jesus, porque Jesus é a palavra. Segundo pilar de um crente ser fortalecido é a palavra de Deus. Segundo pilar de um crente ser revestido, não adianta dizer, eu sou revestido, como está escrito em Efésios 6:11, eu sou revestido da armadura. Olha, eu sou um crente revestido, eu sou um crente que conheço palavra, eu sou um crente que tem uma oratória, eu sou um crente que tenho isso, que tem aquilo. Olha, entenda uma coisa, se você não aceitar a palavra de Deus, como ela é sobre a tua e a nossa vida, todas essas coisas que estamos dizendo, caem por terra, porque não é por falar, é por ser. É porque realmente o que representa diante do Pai, é o que realmente representa diante do Senhor. Não precisa dizer muito. Ele revela para o próximo quem você é. Ele revela para o próximo os seus propósitos. Ele mostra para quem está em sua volta o seu chamado. Ele mostra para quem está em sua volta o propósito do Pai sobre a tua vida. Não precisa dizer muito, é só pelo comportamento, o sentimento e pelas ações. Isso faz com que Deus, Ele mostra quem verdadeiramente é. Os fiéis, aqueles que o aceitou, a sua palavra, vive a sua palavra, respira a sua palavra, se envolve em aprender da sua palavra, sabe, prega a palavra, é ouvir a palavra, não importa que palavra, é de Deus, eu quero ouvir essa palavra, quero me alimentar e respirar essa palavra, porque ela é o pão. Por isso que Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, o pão vivo que veio para as nações, e todo aquele que alimentar desse pão, todo aquele que comer desse pão, não terá fome, não terá tristeza, não terá depressão, não terá frustração, não terá o desejo, o sentimento de fraqueza, não terá o sentimento de morte, mas terá vida, e vida com abundância. Sabe por quê? Porque está comendo do pão, a palavra, alimento sólido, alimento forte, revestimento, ser cheio da virtude desta palavra sobre a nossa vida. E sabe o que vai acontecer? O Pai vai te fortalecendo, porque Ele está vendo a palavra dEle sobre a nossa vida, sobre a tua vida, e o nome do Senhor será exaltado. O prazer de Deus, só para a gente não perder aqui, abrindo parênteses, o prazer de Deus é exaltar a si mesmo sobre a nossa vida.
Veja, Deus não precisa, eu disse, não precisa de patrocinador, Deus não precisa de holofotes, Deus não precisa de rojão, Deus não precisa de efeitos especiais, Deus não precisa de mecanismo para exaltar o seu nome. Sabe o que Deus precisa? Sabe o que Deus quer e o que Deus necessita? Pessoas que amam a sua palavra, que vivem a sua palavra, pessoas que se entregaram à sua palavra, pessoas que quando chegar naquele grande dia, naquele grande momento, o nosso nome tem que estar no livro da vida, nosso nome escrito no livro da vida. É isso que Deus quer, é isso que Deus quer fazer. Ele quer fazer com que a humanidade, no seu bel prazer divino, seja todo salvo, mas Ele, respeitando o livre-arbítrio da humanidade e permitindo com que o homem, a mulher, a humanidade se escolha o seu próprio juízo, escolha os desígnios dos seus próprios caminhos. Então Ele veio através do teu Filho e o Espírito Santo para nos convencer que se eu não tiver isso, eu morrerei espiritualmente, morrerei na carne, morrerei para o mundo e morrerei para Deus. Mas ao invés de deixarmos e entendermos, renunciarmos, santificarmos e deixarmos a palavra de Deus nos lavar, a palavra de Deus nos purificar, a palavra de Deus mudar nosso conceito, forma de falar, forma de pensar, forma de agir, comportamento de cristão, isso se denota e faz uma conotação da Bíblia para com o Pai, dizendo: ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, ali está um jovem de Deus, um adolescente de Deus. Sabe por que ali está? Porque as pessoas estão vendo Deus sobre a tua vida, está vendo Jesus sobre a tua vida, está contemplando o brilho do Espírito Santo sobre a tua vida. É isso que Deus quer fazer, é isso que Deus não mudou, porque Ele quer constituir um povo fortalecido, revestido, que o ama, Ele em espírito e em verdade. Deus está procurando essa nação que ama Ele em espírito e em verdade, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos se diz ser de Deus, muitos se diz carregar algo que representa e mostra algo de Deus, mas Deus conhece as intenções do nosso coração, Deus conhece todas as coisas, Deus sabe qual é o meu propósito na presença dEle, Deus sabe o que eu estou fazendo para Ele, se é de mim ou é para com Ele, porque a Bíblia diz: todas as coisas foram feitas para Ele e por Ele, porque sem Ele nada do que se existe se fez. Então tudo, irmãos, tudo na igreja é para o Senhor. Tudo na igreja é para transmissão para o Senhor. Tudo na igreja é para Ele ser engrandecido e louvado. E quando nós somos pertinente a essas coisas, nós entendemos a santa lei de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Observe juntamente comigo esse versículo da palavra de Deus, que diz: tem cuidado de ti mesmo. Quando Paulo fala para Timóteo: tem cuidado, meu filho, de ti mesmo, da doutrina, persevera nessas coisas, tem cuidado dessa palavra, zela por essa palavra, porque você fazendo isso, salvará você e salvará as pessoas que te ouvem. Observe, meus irmãos, igreja do Senhor, necessário é com que a igreja preserve os ensinamentos de Jesus, preserve a santa doutrina do Senhor. Não estou falando de religiosidade, não estou falando de dogmas, não estou falando de símbolos, não estou falando de amuletos, não estou falando de algo que representa algo divino. Eu estou falando de vida com Ele. Eu estou falando daquilo que nós recebemos dEle, que foi a sua santa palavra, e através desses ensinamentos somos doutrinados
doutrinado pelo Senhor, doutrinado pela palavra que nos levará para a vida eterna, para a salvação eterna, precisamos abrir os nossos olhos e deixar as escamas que está impedindo de contemplar a glória de Deus, de contemplar as maravilhas do Senhor, de contemplar os ensinamentos de Jesus sobre a igreja que vivemos no presente século. Precisamos nos voltarmos cada vez mais para esses ensinamentos, porque isso me salvará, te salvará e salvará todos aqueles que te ouvem, e o Senhor será exaltado, porque é necessário que aqueles que te ouvem vejam em você sinceridade, vontade de ver aquela vida ser salva, daquela vida ser alcançada pelo ensinamento de Jesus e pela salvação eterna, e o nome do Senhor será engrandecido. Esse é o propósito, essa é a razão. Mateus do capítulo 4, versículo 4. Observe, quando Jesus ele disse uma coisa muito interessante. Quando ele foi no embate junto com o diabo, confrontado, ele porém respondeu, Jesus dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Observe, meus irmãos, o embate é aquilo que eu disse. Quando nós estamos na presença de Deus, vem as provações. Eu disse que tem provação de Deus, eu disse que tem aprovação humana, e eu disse que tem aprovação do inimigo. Nesse estágio, no capítulo de Mateus 4:4, vem quase um prefácio, uma pré-introdutória, vamos dizer assim, do que significa o terceiro pilar. Quando Jesus ele começa a falar, eu respondo uma coisa para você, porque não veio de mim essa palavra, mas do que está escrito. Observe como é importante o cristão ter palavra. Observe como é importante o crente ter visão do reino. Como é importante o cristão andar na memória cristã. Porque ele sempre vai ter uma resposta. Ele sempre vai ter uma saída vinda do Pai sobre a vida dele. Jesus, ele usou a palavra dizendo, está escrito. Ele não disse, veio de mim. Ele não disse, eu digo dessa forma. Ele não disse, eu falo assim. Ele não disse, o Pai me deu essa palavra. Observe como Jesus, ele se expressa usando a palavra. Coisas que deixou para a igreja do Senhor. Use a palavra. Não use situações, alegorismo, mecanismo que venha surtir para enganar pessoas, para ludibriar pessoas. Use a palavra, vive essa palavra. Quando você use essa palavra, você vive essa palavra. Quando ele disse, não só de pão viverá o homem, o pão biológico, o pão comum, o pão natural, feito por mãos humanas, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, palavra de salvação, palavra de ensinamento, palavra de entendimento, palavra de mudança, transformação e principalmente poder dessa palavra, virtude. Então Jesus ele disse, olha Satanás, entenda uma coisa, porque não é só o pão que eu estou passando, que ele estava, o Jesus humano com fome, né? O Jesus humano com sede, mas o Jesus divino cheio da palavra, o Jesus divino cheio do direcionamento de Deus. Crentes nesse momento, muitas das vezes, está sem um pão, está sem algo que venha suprir a sua situação humana, mas necessário é para que mude esse quadro, tenha a palavra, tenha o pão divino de Deus sobre você, porque quando você crê nisso, as coisas mudarão sobre a tua vida, porque você está vivendo a palavra. Você pode estar sofrendo por causa da palavra, você pode estar sendo rejeitado por causa da palavra, você pode estar sendo desprezada por causa dessa palavra. Sim, pode acontecer isso. Ele passou por isso, Cristo passou por isso, foi rejeitado, humilhado, foi jogado para os cantos. Não valorizaram ele, não lembraram quem ele era, não ouviram e não atentaram à verdade.
A palavra de Deus, irmãos, faz toda a diferença. E Ele quer mudar, assim como Paulo nos ensinou aos Filipenses. O meu Deus é o meu Pai, é o meu Senhor. Ele suprirá todas as coisas de glória em glória, em glória até Cristo Jesus. Observe, em glória, em glória, em glória. Ele disse, quando ele fala em glória, em glória, em glória, significa momento atual, o momento passado que foi glória. Você talvez não percebeu, mas você está vivo. Você está presenciando momento atual em glória e o momento futuro em glória em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. E quando Jesus falou isso para Satanás, ele disse, ele descreveu, o poder de Deus é muito mais do que um alimento humano, sólido, natural, do mundo. O poder de Deus é muito mais do que as coisas do mundo. E se nós olharmos para isso, nós vamos longe. Vamos trazendo uma hermenêutica sobre Mateus 4,4 aqui, e vai muito longe, mas vamos saltar aqui, como Jesus ele falou, no cumprimento de segmento, de estar com Ele, de obedecer a Ele, porque não adianta dizer que é dele, mas não obedece. Não adianta dizer que tenho Bíblia, tenho palavra, mas eu não obedeço. Obedeço do meu jeito, obedeço da minha forma, obedeço do meu bel prazer. Aí você não cai, como Jesus disse em João, no capítulo 10, versículo 27, quando ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço, e elas me seguem. Observe, meus queridos irmãos, Jesus chama o seu povo, os seus seguidores, a sua nação, como ovelhas, ele como pastor. Então ele está na frente do rebanho, e quando ele está na frente do rebanho, as ovelhas que têm uma deficiência física, visual, mas ela tem um grande poder de audição, então ela ouve a voz do pastor, ela tem o poder de sentir o cheiro do pastor, ela tem o poder de analisar aquele rastro do pastor. Então Jesus ele descreve dessa forma, as minhas ovelhas, o meu povo, a minha nação, os meus seguidores, os meus discípulos, aqueles que estarão comigo, aqueles que falarão sobre mim, aqueles que estarão representando o reino do Pai sobre o mundo, eles ouvem a minha voz, e eles também me conhecem, porque eu os conheço. Então olha só, eu o conheço e ele me conhece, e se eu o conheço e ele me conhece, eu o sigo. Que coisa boa e maravilhosa é seguir a Cristo, as pisaduras do Senhor que nos faz ser curado, as pisaduras do Senhor que nos faz ser novo e transformado, e o nome do Senhor será engrandecido. Palavra de Deus é coisa muito poderosa. Hebreus no capítulo 4, versículo 12, diz, porque a palavra de Deus ela é viva, que nos deixa vivo, nos deixa fortalecido. Olha só, 4:12 de Hebreus, olha lá, um antes aí, meu querido, 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a visão da alma e do espírito. Olha aí, espírito humano, não é o espírito de Deus, espírito humano, nosso espírito, e das juntas do nosso corpo, da medula do nosso corpo, que é apto, que entende, discerne os pensamentos e as intenções do coração. Então observe, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela entra em nós, nos muda e muda todas as coisas. E quando eu deixo isso acontecer, eu vivo, eu vou entendendo a eficácia da palavra, o entendimento da palavra. E quando eu estou debaixo do entendimento, agora sim, Hebreus no capítulo 10, versículo 22, louvado seja o Senhor. Cheguemos-nos, pois, com os verdadeiros corações de inteira certeza, olha só que coisa maravilhosa, de fé, tendo os corações purificado da má consciência e do corpo lavado como água limpa. Então, quando eu estou agora no terceiro pilar, que significa comunhão, deixo a oração com Deus, oratória, comunicação com Deus,
palavra, vida, força, revestimento, alimento sólido vindo do Pai sobre a nossa vida, edificação. Caio agora como terceiro e último pilar, que é: cheguemos-nos, pois, se ajuntemos, colocamos a nossa fé em ação, coloca o nosso coração na esperança e na certeza do Senhor, para que quando nós viemos para a igreja e na oração, no ajuntamento com Deus, nossa fé seja de consciência limpa, e consciência limpa do corpo lavado. Sabe, o corpo do pé ao alto da cabeça, da planta do pé até o alto da cabeça, purificado, lavado da água limpa, a água da vida, a presença, como Jesus disse: todo aquele que crê em mim, fluirão água viva sobre o seu ventre. Isso significa um corpo limpo, sabe, sem inveja, sem ódio, sem ira, sem maldizer, sem coisas ruins. Está na igreja, mas tem isso, não pode ter, porque precisa ter o corpo limpo, precisa ter o corpo lavado, purificado da sã consciência, porque a nossa fé precisa disso, porque aí eu preciso transportar para Deus uma fé sincera, genuína. Aí eu posso dizer aquilo que a palavra diz e me ensina a entender, que quando nós temos fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, o poder de Deus é tão grande que faz uma montanha ser transportada para o outro lado. Dentro desse significado espiritual, o poder da fé é tão grande, tão imenso, que faz com que a mão de Deus age de uma forma extraordinária, de uma forma esplendorosa, poderosa, agir sobre a tua vida, crente, sobre a tua vida, igreja, sobre a tua vida, ministério, para que você seja um ministério são, um ministério consciente, lavado da água limpa que é Espírito Santo. O Espírito Santo necessita e é interessante saber que ele tem que estar em nosso meio, nas orações, nas mensagens, ele tem que estar em nosso meio, nos sermões, nas palestras, ele tem que estar em nosso meio, quando nos ajuntemos, não porque é obrigado ele estar, é porque o povo está com fé, o povo está com uma consciência limpa, transformado, mudado, renovado pela água viva do Senhor. E quando nós estamos nessa situação, nós fechamos a comunhão do terceiro pilar, dizendo: que coisa boa é, assim como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nos desprendemos das coisas do mundo e vamos se envolver para com Deus, porque a Bíblia diz em João capítulo 2, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E se eu amo o mundo mais do que Deus, o meu coração está no mundo. E a Bíblia diz, Jesus ensinando, falando: aonde estiver o seu coração, está o seu tesouro. E aonde estiver o seu tesouro, está o seu coração. E se eu amo o mundo, o meu tesouro, o que é de melhor para comigo, está envolvido nesse mundo, desse amor. Mas quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, tudo que se representa a obra do Senhor, igreja, obras, ações, situações da casa de Deus, aí eu entro aqui fechando em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que nos ensina a entender: e deixando, não temos que deixar a nossa congregação, como é costumes de alguns, mas antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quando verdes que vai se aproximando o grande dia do Senhor. Ele está vindo, Jesus está vindo para levar uma igreja, a igreja que se importa, a igreja que realmente é igreja, a igreja que realmente representa e faz papel de igreja, não só de dizer, não só de pregar, mas de ações, comportamento, atitude, mudança, de representatividade do reino, visão do reino. E aí o povo não deixa a obra. Sabe por que não deixa a obra? Porque um está admoestando, ensinando, ou seja, falando da obra do Senhor, para que todos sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória. Louvado seja o nome de Jesus. Vou ficando por aqui nessa noite.
Que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui no chat. Deus abençoe todos os irmãos que têm compartilhado e está compartilhando essa obra. Quero chamar aqui você para este convite maravilhoso. Sábado agora, dia 19, estaremos à festividade do grupo Iavé. Sinta-se convidado para estar ali glorificando. Festividade de 2 anos de vitória, de luta e de grandeza de Deus. Estará conosco pregando a palavra de Deus, as missionárias, os cantores que está aqui no cartaz expresso. Deus abençoe você. Venha lá glorificar Deus. Rua Maravate 641. Deus abençoe a tua vida. Amém, meus irmãos. Quarta-feira que vem, louvado seja Deus, às 21 horas. Marca na tua agenda, não esqueça. Põe o despertador, 21 horas ao vivo aqui, trazendo mais um pão para a tua vida, trazendo algo de Deus para a tua casa e para você. Deus continue te abençoando, a tua vida, a tua casa, teu ministério, aonde você estiver agora. Que o Senhor Jesus esteja te fortalecendo, te dando graça e sabedoria. Quarta-feira estaremos aqui com mais um tema bíblico, sistemático, para a honra e a glória do Senhor. Se inscreva no canal Sun News, se inscreva no meu canal Fábio Vladimir, aqui no YouTube, também no Instagram, aqui no canal da Sun News no Instagram. Acessa lá e se inscreva. Deus abençoe a todos e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.